maiores mistérios da história que provavelmente nunca serão solucionados. Não importa o quanto saibamos sobre o passado, ainda há muitos mistérios históricos que talvez nunca sejam resolvidos. Desde a data do nascimento de Jesus até a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, certas coisas não têm explicação. E isso se deve a diversas razões, ou porque documentação relevante ou itens escavados foram perdidos ou destruídos, por exemplo, ou porque as evidências são vagas demais para chegar a qualquer consenso geral. No final das contas, podemos muito bem nunca encontrar as respostas, o que torna essas questões históricas ainda mais intrigantes. Quer descobrir os maiores mistérios históricos do mundo? Então confira a seguir. Mas antes de começar, inscreva-se no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos. Quando Jesus nasceu? Embora muitos cristãos celebrem 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, ele provavelmente não nasceu neste dia. A data provavelmente foi escolhida porque era perto da Saturnália, um festival romano que celebrava o deus Saturno. Os primeiros cristãos nunca foram capazes de chegar a um acordo sobre a data do nascimento de Jesus. É por isso que os cristãos ortodoxos comemoram seu aniversário em 6 ou 7 de janeiro. Talvez nunca saibamos precisamente a data de seu nascimento. Atlântida existiu mesmo? Uma vez, o filósofo Platão contou a história de uma terra chamada Atlântida que existia no Oceano Atlântico. O povo de Atlântida aparentemente havia conquistado grande parte da Europa e África, mas os atenienses conseguiram contra-atacar num conflito que fez Atlântida desaparecer sob as ondas. Nenhum estudioso sério acredita que esta história seja verdadeira. No entanto, alguns especulam sobre a possibilidade dela ter sido inspirada por eventos reais que aconteceram na história grega. Por exemplo, a civilização minoica, que viveu na ilha de Creta até cerca de 1400 a.C., poderia ter inspirado a história de Atlântida. Quem foi Jack, o Estripador? Em 1888, Jack, o Estripador, matou brutalmente pelo menos 5 mulheres em Londres. Várias cartas, supostamente escritas pelo Estripador, foram enviadas à polícia, insultando os investigadores e desafiando-os a encontrá-lo. Se as cartas foram realmente escritas por ele? Isso permanece um mistério até hoje. Ao longo das décadas, houve inúmeras especulações sobre quem Jack, o Estripador, realmente era. No entanto, parece improvável que sua verdadeira identidade seja descoberta com 100% de certeza. Onde está a sepultura de Cleópatra? Alguns especulam que Cleópatra e seu amante, Marco Antônio, foram enterrados juntos em uma tumba após suas mortes em 30 a.C. No entanto, a localização da sepultura permanece um mistério. Em 2010, Haí Havas, ex-ministro de Antiguidades do Egito, realizou escavações em um local perto de Alexandria. O local continha várias tumbas que datam do governo de Cleópatra. No entanto, seu túmulo não foi encontrado. Onde está o Santo Graal? O Santo Graal é o cálice do qual Jesus bebeu em sua última ceia com seus discípulos. Ele nunca foi encontrado e quase certamente nunca será. O interesse pelo item cresceu na Idade Média, depois que histórias sobre o rei Arthur descreveram a busca pelo Santo Graal. Hoje, o cálice continua a ser popular na ficção e foi até usado na trama do filme de 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada. Quem matou o presidente John Kennedy? Esse provavelmente é o maior mistério da história americana e nunca foi resolvido de maneira que satisfizesse a todos. Em 1963, o presidente John Kennedy foi baleado em Dallas por Lee Harvey Oswald, que, por sua vez, foi morto a tiros por um dono de boate, chamado Jack Ruby, antes mesmo de ir a julgamento. Há quem especule que Oswald não tenha sido o único atirador. A motivação de Ruby para matar Oswald também foi questionada. Mas nunca saberemos as respostas de Ruby, já que ele morreu de câncer de pulmão em 1967. Qual era a aparência verdadeira de Jesus?
Os primeiros evangelhos sobreviventes datam de quase 100 anos após a vida de Jesus. Isso deixou estudiosos bíblicos com uma série de perguntas. Quantas histórias realmente aconteceram? Quando os evangelhos foram escritos? E como Jesus era na vida real? Investigações arqueológicas em Nazaré, cidade natal de Jesus, revelam mais sobre o ambiente onde ele cresceu do que sobre sua personalidade. Estudiosos acreditam que é improvável que saibamos como Jesus era realmente. Existiu o rei Arthur? A história do rei Arthur foi contada inúmeras vezes ao longo de mais de 1000 anos. Mas, se ele realmente existiu, provavelmente foi numa realidade menos mágica. Então esqueça o mago Merlin. Há vários lugares no Reino Unido que se ligam ao rei Arthur, como Tintagel, que supostamente era sua casa. No entanto, as escavações não encontraram nenhuma evidência de que ele tenha vivido por lá ou que ele sequer existiu.